Olá, estamos de volta com o pastor Tiago Vinícius. Pastor, e aí? Hoje a igreja foi emancipada, né? Nasceu em 2013, essa congregação que o senhor é o presidente dela hoje. Exatamente, Carol. Nós até não utilizamos o termo de presidente, embora nos termos técnicos seja o mais apropriado, né? Acaba sendo, né? Burocraticamente falando, acaba sendo. Mas eu tenho tentado na comunidade não ser pastor-presidente, mas ter um grupo de pastores que junto de mim pastoreiam a igreja, que tem a mesma responsabilidade. Mas eu gosto muito de um termo que um grupo de irmãos usa, eu sou o irmão mais experiente entre eles. Eu acredito que numa perspectiva essencial de evangelho, acredito que essa proposta soa melhor. Porque quando fala do pastor-presidente, aí o coração muitas vezes muda. Isso tem acontecido de forma muito comum e tem sido a queda de muitos líderes. Infelizmente, né? Agora eu sou presidente. A nossa parte carne às vezes fala alto, né? Então hoje eu tenho assim, muita alegria. Eu pastorei junto de mais 3 pastores, dentre eles a minha esposa, que é uma pastora também muito jovem, nova. Tem também, minha esposa chama Priscila, né? Pastora Priscila. Tem o pastor Washington, que é um grande amigo também, que é pastor junto de mim. E tem também a pastora Marli, que é uma mãezona, que é uma companheira que nós temos lá na comunidade. E nós temos tentado decidir juntos, tomar decisões juntos, pastorear juntos na igreja, na comunidade. E raramente nós levamos pregadores de fora. Geralmente nós dividimos a alimentação da igreja entre nós mesmos. Os pastores pregam. Eu motivo os líderes do louvor da igreja a buscarem isso para poderem pregar, para que a gente tenha prazer de estar realmente juntos, exatamente, né? Junto, compartilhando, vivendo experiências. E a nossa igreja ela tem uma proposta, e confesso que já me peguei angustiado em algumas situações, mas aí, como também, além de pastor local e estando à frente de uma igreja, eu também faço um trabalho como ministro itinerante. Então eu tenho andado muito por aí. Eu tenho conhecido inúmeras realidades de igreja, muitas igrejas. Desde aquela que há 15 anos tem a mesma história e não vai para frente, também não vai para trás, mas que paralisou no tempo, como aquelas que da noite para o dia cresceu e tem lá 100 pessoas, 200 pessoas. E eu já me peguei muitas vezes em crise, angustiado, porque o crescimento da comunidade Discípulos de Jesus, ele é um crescimento lento. Mas quando eu olho para a saúde que o Senhor tem gerado em nós, para um nível de comunhão, de comprometimento, se um irmão na igreja hoje passa dificuldade e nós não ficamos sabendo, nós ficamos tristes. Quando este irmão passa qualquer tipo de dificuldade, ainda que a gente tenha que bater na porta de alguém que não seja crente, mas a gente vai bater na porta dessa pessoa para tentar socorrer esse irmão que está conosco. E vocês vão bater essa porta juntos, né? E vamos bater essa porta junto, porque existe hoje um laço de alma, existe hoje um vínculo. A Bíblia diz que esse vínculo, na verdade, é o amor, que é o vínculo da perfeição, mas existe isso hoje entre nós. Apesar de ser um grupo ainda muito pequeno, pelo período de tempo que nós temos de igreja, já há 3 anos, mas é um grupo que realmente tem amado estar perto, tem amado estar junto, e isso tem me motivado. Então, assim começou a história da comunidade Discípulos de Jesus. Já temos aí 3 anos de história. Estou à frente como irmão mais experiente entre eles, mas não pastoreio sozinho. Eu tenho mais, pelo menos 3 irmãos, 3 pastores à frente junto, e também temos obreiros que estão à frente de nós. Nós temos uma obreira na igreja que é muito preciosa, que está conosco desde que os cultos eram realizados na sala de minha casa, que é a Ruth Clemente, uma amiga, uma companheira, que tem passado por um momento muito difícil na sua vida, mas que está ali conosco, sabe? Assim, tá. Estamos ali juntos, sorrindo juntos, chorando juntos, orando juntos, profetizando juntos.
E essa, para mim, é a maior proposta assim, de igreja. Eu percebo uma coisa, Carol, e se eu disser para você que também não sou tentado em relação a isso, eu estaria mentindo. Mas eu percebo que a estrutura, muitas vezes, ela tem falado, e quando eu falo de estrutura, eu estou falando de prédio, eu estou falando de equipamento. Estrutura física mesmo. Estrutura física. Eu tenho percebido que muitas vezes ela tem sido prioridade, quando na verdade ela não é essencial. Verdade. Quando na verdade ela não é essencial. O essencial, e eu tenho falado isso desde que começamos há 3 anos e meio atrás, lá na comunidade, na sala de minha casa. Eu sempre disse para os irmãos, o nosso desafio não é ter uma credencial de uma igreja, não é frequentar uma igreja, não é bater no peito e dizer assim, eu sou de uma igreja. Nosso desafio é ser igreja. Porque existe uma lacuna entre ser igreja e fazer parte, ter carteirinha de uma igreja, cantar no louvor de uma igreja, ser pastor de uma igreja. Existe uma distância gigantesca entre tudo isso e ser igreja. E a triste realidade é que muitas pessoas estão à frente, têm estrutura, constroem estrutura, mas não são igreja. O desafio da comunidade discípulos de Jesus, como eu sei que é também de muitas igrejas espalhadas por esse Brasil afora, o nosso desafio, essencialmente, é de ser igreja. É verdade. Pastor, eu não sei quanto tempo nós ainda temos, mas eu queria que nesse momento o senhor usasse esse tempo que a gente tem aqui para fazer, nós temos ainda 10 minutos, eu queria que o senhor usasse esse tempo para fazer o que o senhor colocar no seu coração. Amém. Uma oração, ministrar uma palavra, um versículo, ler alguma passagem, alguma coisa para as pessoas que estão em casa e que ou já passaram isso que o senhor passou, que o senhor contou aqui para a gente, ou que estão precisando mesmo, estão sedentos de Deus, estão buscando, buscam essa mudança que o senhor teve e às vezes nem sabem que estão buscando por isso. Verdade, claro, verdade. Né? Eu queria que o senhor falasse agora para essas pessoas que estão em casa o que o senhor colocar no seu coração. Amém. Eu gostaria de, aos amigos telespectadores, aos companheiros aí da internet que estão nos assistindo nesse momento, como a proposta aqui é falar um pouco acerca do meu testemunho, daquilo que Deus tem feito na minha vida, Carol. Eu gostaria de deixar registrado aqui, a primeira pregação que impactou minha vida foi a pregação que culminou na minha conversão. Mas houve uma segunda palavra que eu ouvi, que diga-se de passagem, foi através de um jovem, que essa pregação desse jovem, eu tenho a impressão de que o próprio Deus, ou o Espírito Santo, que na verdade também é Deus, que ele escreveu com o seu próprio dedo na tábua do meu coração e eu nunca mais esqueci. E ele pregou a partir de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 1. Um texto que marcou tanto a minha vida, que mesmo sem abrir a Bíblia aqui, ele está registrado na minha mente, ele está indelével na minha mente, ele é inapagável. Não se pode mais apagar esse texto da minha alma, do meu coração, da minha história, da minha vida. E eu gostaria de deixar essa palavra aqui a nós, que está escrito assim, Eclesiastes 12 e verso 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Essa palavra, Carol, e demais irmãos e amigos que me assistem através dessa ferramenta, nesse momento, essa palavra marcou a minha vida, porque primeiro quem ministrou, quando eu ouvi pela primeira vez esse texto, foi um jovem. E ele ministrou de uma forma muito apaixonada.
você percebia a graça de Deus na vida daquele jovem. E mais tarde, essa palavra foi ganhando proporções ainda maiores na minha alma, quando eu descobri que a minha mãe, ela havia namorado com um moço dessa igreja aonde eu me converti. E esse moço da igreja aonde eu me converti, mais tarde, foi um dos meus pastores. E a minha mãe, ela sofreu amargamente no relacionamento dela com meu pai. E eu fiquei pensando nos desdobramentos disso, nas consequências e na escolha de minha mãe. Porque minha mãe, na verdade, terminou com esse moço que mais tarde seria pastor, quando ela conhecia o meu pai. E ela abriu mão da vida que ela tinha na igreja, do relacionamento que ela tinha com esse moço que era temente a Deus, envolvido com a obra do Senhor. Ela abriu mão de tudo isso para viver uma vida com meu pai. E aquela escolha não foi uma escolha acertada, embora hoje eu estou aqui, amo meus irmãos, eu amo meu pai, mas para a vida da minha mãe, para a história da minha mãe, aquela não foi uma decisão acertada. E quando eu ouvi esse texto, quando Salomão, inclusive, filho de Davi, vai escrever acerca disso, Salomão, ele não é mais um menino, não é mais um adolescente, não é mais um jovem. Quando Salomão escreve esse texto, agora os seus cabelos estão grisalhos. E ele carrega nos anais da sua história algumas dores que ele poderia ter evitado, algumas decepções, algumas frustrações, e tudo por quê? Porque Salomão, um dia, Carol, escolheu não se lembrar de Deus enquanto ele era jovem, nos dias da sua mocidade. Porque, enquanto jovens, nós temos muitas situações, muitos pratos neste mundo que nos atraem. Essa é a grande verdade. É nessa idade, com 15, 16, 17, 20 anos, que você começa a se conhecer, a conhecer o seu corpo, a conhecer os prazeres que o seu corpo ou o corpo de alguém pode oferecer a você. E nós somos tentados a não nos lembrarmos de Deus, a nos esquecermos de Deus. E o meu conselho para você que me ouve, através dessa breve reflexão, é para que você não se esqueça de Deus. Não permita que o seu namoro te faça esquecer de Deus. Não permita que os seus amigos, seus colegas, a escola, a faculdade, não permita que nenhuma circunstância te faça esquecer de Deus. Porque o que mais me chama a atenção aqui é que Salomão, ele finaliza esse primeiro versículo dizendo assim, ele começa dizendo para nós nos lembrarmos, para que quando chegar ao final desses tempos, a gente não diga assim, eu não tenho contentamento algum. Eu lembro que minha mãe tentou suicídio várias vezes. E quando eu ia ao hospital, falo disso com muita tristeza, e perguntava para ela assim, mas Ilda, por que você fez isso? Ela dizia para mim assim, porque eu não tenho mais alegria de viver. Quando ela dizia isso para mim, vinha o texto do pregador, da minha segunda pregação, que marcou a minha vida, o texto de Salomão, a história de Salomão, quando Salomão dizia, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Quando minha mãe tentava suicídio e ela dizia que era porque ela não queria mais viver, eu pensava nisso. Ela teve a oportunidade e não se lembrou de Deus nos dias da mocidade dela. Eu quero orar para que nós não nos esqueçamos de Deus, para que usemos a força da nossa juventude para viver o que Deus tem para nós. Amém. Senhor, esta é a minha oração neste dia, e que ela possa mexer com a estrutura daquele que vier assistir esse testemunho, que ela possa mexer com a alma daquele que assistir esse testemunho, que ele possa ser impactado, que ele possa sentir o toque da sua presença, que de tudo que falei, das experiências no namoro, hoje eu sou casado com uma mulher linda, com a mulher que o Senhor tinha para mim, que me ama, que me aceita como sou, que escolheu passar pelas dificuldades da vida junto de mim, que abraçou o meu chamado, a minha visão, que cuida do meu filho com excelência, da minha casa com excelência, de mim com excelência.
Hoje eu entendo, Senhor, que o Senhor, no fundo, queria me dar o melhor e fazer o melhor na minha vida, na vida da minha ex-namorada, como o Senhor o fez. Mas eu peço nesse dia, Senhor, através dessa oração, que o Senhor nos ajude a não te desprezar, a não nos esquecermos do Senhor por nada, nem por namoro, nem por uma fase legal, nem por dinheiro, por nada nesta vida, que nós sigamos o conselho das Sagradas Escrituras, que vem ao nosso coração dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Te agradeço, meu Deus, e abençoo a vida de cada um daqueles que nos assistem nesse dia. Para a glória do seu nome eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amém. Pastor, muito obrigada. Como eu falei no início, eu sei que vai ser o primeiro de muitos, de muitas participações, de outras coisas, outros projetos que estão por vir. Amém, Carol. Agradeço muito ao Senhor. E você que está em casa, eu queria te convidar para também fazer uma oração na sua casa, para também pensar um pouco mais em Deus, ainda que você não esteja nos caminhos do Senhor, comece a pensar o que você gostaria que mudasse na sua vida. Eu oro para que esses testemunhos que você escuta aqui, para que esses testemunhos que você tem visto aqui no programa, eles possam de alguma forma tocar e transformar a vida de vocês que estão em casa. E é para isso que a gente está aqui. A nossa aliança aqui com você, a aliança do Senhor aqui com você, é para que Ele possa chegar onde você está e transformar a sua realidade. E para isso eu te espero aqui amanhã, mais uma vez, com mais um testemunho que com certeza vai impactar a sua vida. Até lá!